graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Quero falar um pouco sobre a história do Antigo, um período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São vários estudos bíblicos, os quais muitas vezes nós não temos como ler e muitas vezes muitos não têm conhecimento. Quando a história do Antigo Testamento encerrou-se, a comunidade hebraica encontrava-se disciplinada, dividida e esperançosa. Disciplinada porque o povo reconheceu o grave pecado que levou o Senhor a submetê-la a julgamento. A nação estava dividida. Muitos judeus haviam retomado ao exílio e estavam adorando a Deus em Jerusalém. Mas a maioria havia ficado na Pérsia. E ainda outros tinham se estabelecido no Egito e em outros lugares. Veja bem, essa dispensação da população judaica é chamada de diáspora, entendeu? Mas, acima de tudo, o povo não havia abandonado a sua fé e esperança. Conhecia as promessas da aliança entre Deus e Abraão. Lembrava-se da poderosa mão do Senhor, que havia redimido seu povo do Egito. E uma grande expectativa começava a se desenvolver acerca da vinda do Messias, que iria cumprir os propósitos de Deus para a salvação do seu povo e traria o novo e ansiado êxodo. Veja bem, virando-se a página do livro de Malaquias para o primeiro capítulo do Novo Testamento, há um salto de mais de 400 anos. Os judeus testemunharam drásticas mudanças nas culturas circunvizinhas e, inevitavelmente, também sofreram uma grande transformação interna. O Império Persa havia desabado diante das conquistas de Alexandre o Grande. Na última terceira parte do século IV a.C., Alexandre trouxe a cultura grega, o helenismo, para os lugares que conquistou, incluindo a maior parte do Oriente Médio. Depois disto, a vida do povo judeu foi intensamente marcada pelo confronto com a cultura grega. Veja bem, Alexandre o Grande morreu em 323 anos antes de Cristo, e a Palestina ficou debaixo do governo de um de seus generais grego,
é o Ptolomeu, né? Que também governou o Egito. Pouco se sabe a respeito da vida na Judéia, nos tempos dos Ptolomeus. Aparentemente, os judeus conservavam uma considerável liberdade, tanto para praticar sua religião, como também para manter, até certa medida, um governo autônomo, exercido pelo seu próprio sumo sacerdote. Originalmente, esse ofício tinha um propósito estritamente religioso, mas na ausência de um rei judeu, ele se tornou o maior símbolo político da nação judaica. Ao mesmo tempo, a comunidade se sentiu cada vez mais pressionada a adotar o estilo de vida grego. Veja bem, a colônia judaica de Alexandria, no Egito, parece ter florescido durante o período dos Ptolomeus. Estando na capital de uma cidade de cultura pagã, entretanto, a colônia tinha uma grande necessidade de se ajustar ao novo ambiente. Alguns intelectuais judeus queriam ensinar a história dos hebreus aos gentios. Outros tentaram combinar a religião bíblica com a filosofia grega. Um processo que algum tempo depois culminou nas interpretações alegóricas de Filo de Alexandria, no caso, filho de Alexandria. Entre as várias produções literárias, que é a tradução do Pentateuco, do hebraico para o grego, foi terminada perto do fim do século III a.C. Esse trabalho, juntamente com as traduções posteriores dos outros livros do Antigo Testamento, é chamado de Septuaginta, né? Comumente abreviado com o numeral romano LXX, né? Que quer dizer 70, né? Intitulado assim por causa dos 70 eruditos que, de acordo com a tradição, participaram na tradução do original, os autores do Novo Testamento, ou seja, participaram na introdução do original, né? Continuando, os autores do Novo Testamento escreveram em grego e, com frequência, utilizaram a Septuaginta quando citavam o Antigo Testamento. Os Seleucidas, um dos generais de Alexandre, Seleuco, se tornou governador de um império que, finalmente, se estendeu da costa oeste da Ásia Menor, a Babilônia e ainda além, ao leste, a capital do Império Seleucida foi estabelecida em Antioquia, na Síria, ao norte da Palestina.
e era um constante desafio para os governantes ptolomeus. Finalmente, em 198 anos antes de Cristo, o governador Seleucida, Antíoco III, conseguiu ocupar o território palestino. Não há dúvidas de que os judeus foram afetados imediatamente por essa mudança, mas foi com a ascensão de Antíoco IV em 175 anos antes de Cristo, que a Judéia se encontrou num dos períodos de maior dificuldades jamais enfrentada por qualquer comunidade judaica. Também conhecido como Epifânio, Antíoco IV começou a sentir-se ameaçado pelos romanos, que vagarosamente, mas com habilidade, estavam avançando para o leste. No esforço de fortalecer e unir seu império, Antíoco intensificou o processo de helenização da Palestina. Alguns judeus receberam esse desenvolvimento de braços abertos e acolheram a nova cultura, a ponto de rejeitar a sua identidade religiosa. Tal apostasia fortaleceu a determinação de outros judeus em resistirem à própria, à política de Antíoco. Esse rei não entendeu o caráter religioso do judaísmo e desencadeou uma terrível perseguição religiosa. Exemplares das escrituras hebraicas foram queimados, a observância do sábado foi proibida, a circuncisão foi banida e os infratores foram condenados à morte em 167 anos antes de Cristo. O Antíoco profanou o templo judeu, colocando nele uma estátua de Zeus e sacrificando-lhe porcos. Muitos judeus interpretaram esta blasfêmia como sendo o cumprimento da profecia sobre a abominação desoladora, conforme em Daniel 11:31, 12:11 e... Pouco depois desta profanação, inclinou-se a revolta dos Macabeus, sob a liderança de Judas, Macabeus ou Judas, o martelo. Pequenos grupos judaicos de guerrilha combateram e derrotaram repentinamente grandes batalhões seleucidas. Os judeus ocuparam Jerusalém e rededicaram o templo em 164 anos antes de Cristo. Este evento ainda é celebrado hoje na festa judaica chamada de Hanukkah. A história destes e de outros eventos subsequentes estão relatados no livro de
Primeiro Macabeus, um dos livros conhecido como apócrifos, né? Na Igreja Católica Romana, ou na Igreja Católica Romana, como chama Deuterocanônicos. Tá? Veja bem, os asmoneanos, tendo provado o sabor da vitória dos judeus, não se contentaram simplesmente em apenas recuperar o direito de praticar sua religião. Lutaram para recuperar a liberdade política, também algo que não haviam desfrutado desde o exílio na Babilônia no século VI a.C. Depois da morte de Judas, seus irmãos Jonatas e Simão, continuaram a guerra até 142 anos antes de Cristo, né? Quando a Judéia se tornou independente e a dinastia asmoneana foi estabelecida, o nome é derivado de Asmon, um ancestral dos Macabeus. Mas a luta contra a helenização não havia terminado. Mesmo antes da conquista da independência, Jonatas Macabeus havia se tornado o sumo sacerdote. Apesar de não pertencer à família apropriada, de acordo com muitos eruditos, foi esse fato que levou um grupo de judeus mais ortodoxos a se afastar da sua nação e a estabelecer a comunidade dos essênios de Qumran, próximo ao Mar Morto. Considerando-se ali, considerando-se a si mesmo a verdadeira nação de Israel, essa comunidade desenvolveu um estilo de vida monástico. Interpretavam as profecias do Antigo Testamento como cumprido-se no meio deles e esperavam ansiosamente pela guerra final iminente que destruiria os inimigos de Deus. Uma extensa coleção de sua literatura, os manuscritos do Mar Morto, foi descoberto em 1947. Os governadores asmoneanos dominaram o sacerdócio progressivamente, foram adotando o estilo de vida grego. Em geral, recebiam o apoio dos saduceus, um grupo aristocrático que procurava preservar a estabilidade política. Esse partido conservador reconhecia somente a autoridade do Pentateuco. E nesses termos, rejeitavam a doutrina da ressurreição, conforme Mateus 22, 23 a 33. E Atos 23, versículos 6 a 8. Não é possível descrever com precisão a origem histórica dos saduceus, nem a dos fariseus. Ambos os grupos foram primeiramente mencionados pelo historiador Joséfo em conexão
com o governo de João Hircano. Veja bem, os fariseus, apesar de não serem primariamente um grupo político, podem ser considerados como tendo sido o partido de oposição do seu tempo. Protestaram contra a helenização da vida judaica, formaram uma tradição oral extensiva e procuraram preservar a pureza das regras do judaísmo. Mas, através de suas interpretações da lei, adulteraram muitos princípios bíblicos. De fato, essa prática baixou o padrão da santidade exigido por Deus e ajudou a nutrir a ilusão de que o povo podia agradar a Deus através de seus próprios esforços, conforme Marcos 7, de 1 a 13, e Lucas, capítulo 8, de 9 a 14. Veja bem, os romanos, apesar de desfrutar alguns períodos de prosperidade, a dinastia asmoneana, dividida pelas lutas internas, não conseguiu resistir ao avanço dos romanos. O general romano Pompeu invadiu Jerusalém. A constante agitação levou os romanos a nomearem Herodes como rei da Judéia. Era um idumeu de nascimento, mas também um judeu prosélito. Reinou de 37 até a sua morte, em quarto da década cristã. No quarto século da década cristã. Herodes era obediente a Roma e governou com eficiência seus projetos de edificação, como a construção de um porto artificial em Cesareia, uma admirável façanha da engenharia, o tornou famoso. No mundo antigo. De especial importância foi a reconstrução do templo em Jerusalém, um empreendimento ambicioso que começou em do século XX a.C. e continuou muito depois de sua morte. Veja bem, por estas e outras realizações, acabou sendo chamado de Herodes o Grande. Infelizmente, os vícios de Herodes lançaram uma sombra sobre as suas virtudes: egoísta, ciumento e desconfiado. Herodes, às vezes, agia como louco, chegando a ponto de até mesmo assassinar alguns de seus próprios filhos. Quando a história do Novo Testamento se inicia, os judeus estão submetidos a uma potência estrangeira, governados por um personagem capaz, porém tirânico. Esperavam por uma salvação que ainda não havia chegado. Para por aqui, depois continua falando sobre o Novo Testamento na próxima edição.